Olá, boa noite. O governo federal decidiu na semana passada cortar 30% do orçamento das universidades federais. O assunto foi discutido pelos senadores na sessão plenária de hoje. Hoje há uma mobilização nas universidades federais, já que há uma preocupação com a paralisação de atividades, exatamente em função do corte anunciado de 30% dos recursos. Nós sabemos que há desperdício em muitas universidades, então é preciso identificar a área de desperdício para estabelecer o corte, sem comprometer a educação. Tratavam-se, na verdade, de cortes em rigorosamente 1/3 do orçamento, de cima a baixo, atingindo da pré-escola até a pós-graduação, os cursos de mestrado e de doutorado. Esse corte no orçamento das universidades federais, ele não é correto. Ele é um absurdo que se faça no meio do ano letivo. Não se corta um orçamento no meio do ano letivo, como o MEC está fazendo. E o ministro da Educação, Abraham Weintraub, vai ser ouvido amanhã, às 11 horas da manhã, pelos senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O ministro, que assumiu há um mês, foi convidado para falar sobre as diretrizes e prioridades da pasta, mas deverá ser questionado também sobre decisões polêmicas, como o corte de verbas das universidades federais. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o ministro justificou os cortes, afirmando que eles atingiram universidades onde existe muita balbúrdia e fraco rendimento acadêmico. A Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade de Brasília tiveram seus orçamentos bloqueados em 30%. A medida provocou protestos no meio educacional e também no Congresso. Eu não tenho como concordar com esse corte de 30% no orçamento da Universidade de Brasília, que foi feito pelo MEC no meio do ano letivo. Isso não é correto, foi um corte feito no meio do ano letivo, sem critério e sem nenhum estudo que o embase. Cortar dinheiro da educação nesse momento, eu penso que é uma atitude que deve ser revista e deve ser olhada com muito carinho. Retirar recursos da universidade porque houve algum ato de balbúrdia é punir aqueles que são comportados, disciplinados. Nem todos participam de balbúrdia na Universidade de Brasília. Diante da repercussão negativa, o MEC divulgou uma nota dizendo que o critério usado para o bloqueio do orçamento foi técnico e isonômico para todas as universidades e em decorrência da restrição orçamentária imposta a toda a administração pública e que o bloqueio poderá ser revisto caso a reforma da Previdência seja aprovada e as previsões de melhora da economia no segundo semestre se confirmem. Outro tema que poderá ser abordado na audiência pública é a avaliação dos alunos do segundo ano do ensino fundamental. A avaliação chegou a ser suspensa na gestão de Vélez Rodrigues, mas o MEC voltou atrás. E o novo ministro anunciou que a avaliação das crianças em processo de alfabetização será feita por amostragem. Fiscalizar a concessão de benefícios e incentivos fiscais, além de crédito subsidiado pelo governo. É o que pretende um dos 10 projetos na pauta que a Comissão de Assuntos Econômicos analisa nesta terça-feira, às 10 da manhã. O projeto foi apresentado pelo senador José Serra e pretende criar um sistema federal de avaliação dos benefícios e incentivos fiscais, bem como de empréstimos com juros subsidiados pelo governo. Pela proposta, a cada 4 meses, o Ministério da Economia vai ter de publicar na internet demonstrativos desses gastos, detalhados por região, modalidade e setor da economia.
Esses demonstrativos também devem apresentar os objetivos e os resultados econômicos e sociais alcançados. Na justificação da proposta, José Serra ressalta que o Congresso Nacional precisa ter informações sobre os resultados da política de crédito e de subsídios do governo federal, principalmente quando beneficiam setores específicos da economia. O projeto tem voto favorável do relator, senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. E tem votação terminativa na CAI, ou seja, se for aprovado pela comissão e não houver recurso para que seja votado em plenário, segue direto para a Câmara dos Deputados. Está marcada para amanhã, às 2h30 da tarde, a análise do relatório da medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A norma foi a última editada pelo governo do ex-presidente Michel Temer. Um Maverick de 1975. Esse é o veículo que Paulo usa para andar pelas ruas de Brasília. Muito satisfeito com o carro, ele levou um susto quando descobriu que alguém usou os dados dele para comprar uma BMW 0 km em Boa Vista, Roraima. Recebi informações e por parte da própria instituição financeira me passou o contrato que foi assinado na época da aquisição e está lá o meu nome, meu CPF e minha identidade. Endereço, telefone não conferem nada e assinatura também não. Para evitar situações como a de Paulo, o Brasil conta com uma lei de proteção de dados desde agosto do ano passado. No entanto, não possui uma instituição responsável por proteger as informações dos cidadãos. Por isso, o governo publicou uma medida provisória criando essa autoridade. A MP está sendo analisada por uma comissão mista do Congresso. Uma versão preliminar do relatório do deputado Orlando Silva foi apresentada no final de abril, mas os parlamentares deixaram para esta semana a votação do parecer. Produzimos um relatório, uma versão preliminar do relatório, presidente, que nós consideramos que merece alguns pequenos ajustes, levando em conta observações feitas por vários deputados e senadores. Há uma urgência no tratamento dessa matéria, mas requer também zelo, cuidado, para que o texto examinado, votado, espero, consensualmente na comissão e nos plenários das duas casas, atendam às expectativas de criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados necessária para a garantia da cidadania e estimular a atividade econômica. A subcomissão temporária sobre a Venezuela debateu a crise no país vizinho e seus reflexos no Brasil, principalmente no estado de Roraima. Pacaraima é um município localizado no norte de Roraima e faz fronteira com a Venezuela. A cidade é a que mais recebe venezuelanos fugindo da crise. Em audiência na subcomissão da Venezuela, o prefeito alertou para os problemas ligados à saúde, educação e segurança. E a dificuldade de nossa sociedade hoje, Pacaraima, é a insegurança. A faixa de fronteira, por ela ser aberta, não exige nenhum antecedente criminais daquela população que está migrando para o município de Pacaraima. Adentrando no município, longe de Boa Vista, a 220 quilômetros, e permanece dentro do nosso município, trazendo toda a dificuldade da insegurança, furtos, roubos, assaltos, homicídios, sequestros. Então, é uma cidade pequena que eu comparo como uma favela do Rio de Janeiro. E esse ano eu tenho 2.772 alunos, tinha um aumento de 35% com a mesma renda do Fundeb, sem aumentar R$1, sendo que nesses 2.700 alunos, 903 alunos são venezuelanos. E tenho tido, de todas as formas, com a minha equipe, com a minha educação, com a minha saúde, trazido a essa soberania, a esse país, um controle naquela fronteira, tentando solucionar esse problema. Só que, infelizmente, chegou o momento que eu peço ajuda de vocês e não consigo mais. A gente vai entrar num colapso social, na educação e na saúde. O deputado Jefferson Alves lamentou a falta de destinação de recursos para Roraima. Em um dia só, ultrapassaram quase 1.050 venezuelanos, mesmo a fronteira estando fechada. Então isso não foi empecilho e não está sendo empecilho para que eles possam atravessar a fronteira e possa cada dia mais aumentar a presença deles naquele município. O que me causa estranheza é o governo federal disponibilizar 230 milhões recentemente para a Operação Acolhida e nenhum real desse foi para o cofre do estado de Roraima, para ajudar o estado a passar essa crise. Nenhum real sequer o estado de Roraima vai receber para poder ajudar na saúde, na educação e na segurança pública. O senador Nelsinho Trade alertou para a necessidade de uma atuação federal. Eu sugiro aqui, senador Theomário, que a gente possa fazer algum documento
para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Educação, para a Casa Civil, para a gente poder ver se um pedaço desse recurso que já disponibilizaram para atender de forma humanitária os venezuelanos que estão enfrentando esse problema no território venezuelano, que possa também ir um pouco para o seu município para fazer frente a essa despesa que você não tinha e que está passando a ter e vai continuar tendo. Nós temos que conversar com o presidente. O presidente tem um amor especial por Roraima, tem um carinho especial por Roraima. Eu acho que é nessa hora de ele colocar esse amor para fora, abrindo também uma linha de crédito para atender esses socorros que são emergenciais, ou abre uma Roraima funda. Aquela população que não tem formação, não tem como sair do estado, ela permanece no município. É feito um atendimento, é feito ali toda a documentação e elas vão para a situação de rua. Então, o que precisa ser feito para Pacaraima é uma forma de cuidar dessas pessoas que estão em situação de rua. Por um município ser um município muito pequeno, nós não tem como gerar emprego de forma nenhuma, o estado de Roraima não consegue, né? Essa demanda é muito grande e a dificuldade é essa população que está em Santa Helena. Hoje eu tenho em torno de 6 mil brasileiros vivendo em Santa Helena e a dificuldade hoje da nossa rede de ensino, de educação e de saúde é justamente essa população que está ali na fronteira, entre Santa Helena e Pacaraima, que é muito grande. A subcomissão ainda aprovou o requerimento pedindo informações ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, sobre as ações do Itamaraty para restabelecer as relações comerciais, sociais e culturais do Brasil com a Venezuela. A subcomissão também quer que o ministro explique os motivos que levaram o Brasil a reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, decisão que, segundo a subcomissão, quebra a tradição diplomática brasileira de não intervenção. Mais da metade dos estados brasileiros estão com as contas no vermelho. Como sair dessa crise fiscal foi tema de debate na Fundação Getúlio Vargas. Os participantes do seminário identificaram duas fontes para a dívida dos estados: a má gestão administrativa e as regras de contratação e aposentadoria dos servidores públicos. Dos 17 estados que estão com as contas no vermelho, 4 decretaram calamidade financeira este ano: Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Roraima e Goiás. Com isso, eles ganharam tempo para renegociar os débitos e apoio do governo federal. Mas a solução só virá a médio e longo prazo. Para o diretor de recuperação fiscal do Ministério da Economia, a reforma da Previdência é fundamental para sanar as contas. O impacto dessa PEC, da reforma, ele é muito significativo para os estados. A gente já tem simulações, o impacto de mais de 300 bilhões para estados. Então, pelo menos estanca essa taxa de crescimento do déficit previdenciário. Essa é uma parte do problema. Os estados vão ter mais instrumentos para poder reduzir déficit previdenciário, isso olhando para inativo. Para ativo, é rediscutir a questão de flexibilizar a estabilidade do servidor, é discutir mecanismos de produtividade, como avaliar o servidor corretamente, é fazer uma discussão de aproveitar a tecnologia, rever os instrumentos mesmo de avaliação para poder olhar para os ativos e tentar controlar não só o crescimento da despesa, mas também trazer ganho de produtividade para o servidor. O secretário de Fazenda de Minas Gerais está tentando levar seu estado para o regime de recuperação fiscal, mas também vê na reforma da Previdência uma tábua de salvação. A reforma da Previdência ela é necessária a todos os estados, entendo eu, necessária com todos os estados. No curto prazo, a gente tem uma necessidade de identificar ações para mitigar o déficit, porque as ações da reforma, ela vem no curto e no médio e no longo prazo. No curto, a gente ainda vai precisar buscar algumas outras ações para reduzir esse déficit, que hoje é na casa de 18 bilhões de reais por ano lá em Minas Gerais. Já para o secretário de Fazenda do Ceará, estado que está com as contas em ordem há mais de 20 anos, a receita é a boa gestão das contas públicas. O estado se profissionalizou muito. Nós temos em diversos cargos importantes da administração pública técnicos e que isso mantém
também viva dentro da administração pública a responsabilidade na aplicação dos recursos. E mais ainda, orçamento por resultado, gestão por resultado. É preciso pactuar com cada secretaria o que é que vai ser entregue, quais são os indicadores, as metas a ser atingidas, e isso se torna o norte de ação do Estado. A proposta do governo para a reforma da Previdência prevê mudanças na contribuição dos trabalhadores às chamadas alíquotas. Os descontos em folha seriam iguais para servidores públicos e empregados do regime CLT. Acompanhe agora mais um episódio da série sobre reforma. Você pode até dizer, e eu com isso, mas a reforma da Previdência está aí e ela vai mexer com todo mundo. Agora, vamos ver o que pode mudar nas alíquotas, aqueles percentuais dos salários descontados como contribuições para a Previdência. A ideia do governo é: quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Para isso, os descontos vão seguir uma mesma regra, seja para quem é servidor público, seja para quem trabalha no setor privado. Para entender melhor, vamos a uma comparação. Hoje, o trabalhador da CLT, que ganha um salário de R$ 1.250, desconta 8%, contribuindo com R$ 100 para a Previdência. Na proposta da reforma, ele passaria a descontar 7,8%. Veja por quê. Até o valor do salário mínimo, em vez de 8%, o desconto cai para 7,5%. Sobre o que ultrapassar essa quantia, a alíquota será de 9%. Ou seja, a alíquota efetiva, que era de 8%, baixou para 7,8%. Mas vamos ver qual é a proposta do governo que unifica a alíquota progressiva tanto para os trabalhadores da iniciativa privada como para os servidores públicos. Na coluna da esquerda, as faixas salariais. Na da direita, as alíquotas efetivas. Até o salário mínimo, 7,5%. De um salário mínimo até R$ 2.000, varia de 7,5% até 8,25%. Assim por diante, até o limite máximo. Quem ganha mais de R$ 39.000 pagará a alíquota efetiva equivalente a 16,79%. Quer saber mais sobre a proposta do governo para a reforma da Previdência? Acesse o canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima! O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, é o principal mecanismo de financiamento dessa fase do ensino público, mas ele vai acabar em 2020. O senador Jorge Cajuru apresentou uma proposta de emenda à Constituição para tornar o fundo permanente. Ele conversou com a jornalista Renata de Paula sobre o assunto. Segundo a justificativa da PEC que o senhor apresentou, os recursos saltaram de 35,2 bilhões em 2006, quando ainda era o Fundef, para 136 bilhões no ano passado. E a complementação da União foi de 492 milhões de reais em 2006 para cerca de 14 bilhões em 2018. Quando a gente olha para essa dimensão de recursos, como que a gente pode explicar qual que é a importância do Fundeb para a educação pública no país hoje? Renata, eu vou seguir então números, já que você apresentou aqui dados financeiros. A continuidade do Fundeb, porque a discussão tem que acontecer agora, e na reunião de líderes do Senado com o presidente Davi Alcolumbre, me lembro muito bem, e faço justiça aqui, ao senador Eduardo Braga, que disse: essa PEC apresentada pelo senador Cajuru, ela tem que ser cumprimentada e já executada agora, ou seja, tem que começar a discuti-la agora. Não pode discutir o ano que vem, que será tarde. O ano que vem, ela acaba. Então, vamos a números. Tudo que você apresentou, Renata, brasileiros e brasileiras, meus únicos patrões, eu recordo-me que, tendo e sendo permanente o Fundeb, nós vamos atender a 65 milhões de crianças, de estudantes. Então, o que é melhor? Esses números que você apresentou são melhores do que esse que eu apresento? 65 milhões
de crianças. Somente no meu estado de Goiás, são mais de 600 mil crianças. Então, como que ele pode acabar? Não pode acabar o Fundeb, jamais, em hipótese alguma. Vamos explicar para o telespectador, senador, hoje o Fundeb está no ato das disposições transitórias da Constituição. Ele foi criado para ser um fundo provisório de financiamento da educação básica, para melhorar a educação básica. Ele veio em substituição a um fundo que existia só para ensino fundamental, né? E agora a ideia é que ele vá para o corpo da Constituição. Né? Como é que funciona esse fundo, senador? Bom, a questão primeiro aí do provisório, provisório para mim é só mandato, né? Tanto que o meu primeiro projeto de lei é o fim da reeleição no Executivo para prefeitos, presidentes e governadores, dando mais um ano de mandato, né? Então seriam 5 anos e pronto, volta para casa, vai cuidar dos filhos, vai cuidar dos netos. Reeleição é um câncer neste país, até porque obedeço o presidente Bolsonaro, que na campanha eleitoral propagou publicamente, em rádio, em televisão, em jornais e em discursos, que ele era contra a reeleição. No entanto, agora já mudou de opinião. Está gostando do poder, já deu entrevistas, afirmando que a população o quer por mais 4 anos. Eu gostaria de saber, presidente querido, que população é essa? Quem falou isso para o senhor, além de seus familiares? Né? E tenho certeza que não foi sua esposa, que é muito sensível, muito sensata, muito equilibrada, a senhora Michele Bolsonaro. Então, precisa combinar isso com a população. Isso aqui é aquela velha história do Garrincha, jogador de futebol, você nem nascida era, que quando o treinador falava para ele, olha, vamos fazer assim, 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 Garrincha, joga para cá, toca para cá, faz isso, que vamos chegar ao gol. Aí ele perguntava para o treinador, mas isso foi combinado com o adversário? Ou seja, o adversário está sabendo disso? Porque aqui está tudo bonito, né? Teoricamente falando, né? Então, presidente, combine isso com a população. Em relação ao que você falou, a Renata colocou, o fundo. Vamos ser sinceros, com o tanto que se gasta nesse país, com os trilhões de reais que a nossa classe política gasta e não aceita cortar na própria carne o que ela custa, porque se a classe política aceitasse cortar 50% dos seus gastos, Renata de Paula, pátria amada, nós não precisaríamos de reforma da Previdência. Estaremos aqui hoje discutindo a necessária reforma tributária. Posteriormente, a reforma política, depois a reforma de Estado. Então, como discutir um fundo de tamanha importância, que nunca poderia ter sido provisório e já deveria ter nascido permanente, pois trata-se de educação, que é prioridade, o resto é perfumaria. Então, como que nós podemos discutir um fundo tão necessário como esse, meu Deus? Senador, sobre um detalhe da proposta, né? Você está analisando a minha proposta? Sim, a proposta de emenda à Constituição que o senhor apresentou, ele prevê que a complementação da União para o Fundeb, ela suba dos atuais 10% para 30%. Sim, 20% a mais. Então, a gente está falando... Custa muito? Não, a gente está falando de... saltaria de um mínimo de 12 bilhões, porque a complementação da União no ano passado foi de 14, para mas mais assim... de 100. Para 36. Desculpa, para 36. Para 36 ou seja, bilhões. 3 vezes mais. E o Fundeb, ele fica fora do limite do teto de gastos públicos, estabelecido pelo teto constitucional. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende a desvinculação de receitas. O senhor acredita que vai ter apoio do governo para essa proposta? Eu não estou preocupado com o apoio do governo. Primeiro, eu preciso do apoio dos senadores aqui dessa casa, do Congresso Nacional. Tendo o apoio deles, pronto. Eu amo o ministro Paulo Guedes, o admiro, sou amigo dele, especialmente dos familiares dele. Agora, não posso crer que um homem público, que um brasileiro tão apaixonado pela nossa pátria como o ministro Paulo Guedes, vá ser contra a permanência do Fundeb, né? Pensando ele da forma apaixonante, como pensa, na reforma da Previdência. Ele não veio aqui só para
para aprovar a reforma da Previdência e voltar para a casa dele. Pelo que o senhor percebeu na reunião de líderes, há um consenso total sobre a necessidade dessa proposta caminhar. Porque são 19 líderes, né, Renata? E unanimemente todos concordaram comigo para já discutirmos agora, porque assim como você, Renata de Paula, fez essa observação, senhoras e senhores, outros senadores também fizeram esse questionamento. Cajuru, mas e o ministro Paulo Guedes? Ele vai aceitar? Eu não posso acreditar que ele queira prejudicar, repito, 65 milhões de crianças neste país. Senador, já existe uma proposta que está em avaliação na Câmara dos Deputados, um processo bastante avançado, já foram mais de 20 audiências públicas, né, que trataram é uma proposta de emenda à Constituição também para tornar o Fundeb permanente. Tem uma outra proposta que estava em tramitação no Senado, foi arquivada e tem um requerimento para desarquivamento, mas elas são todas muito convergentes, tanto a sua quanto a do Senado, quanto a da Câmara. A que está na Câmara, né? Qual a importância desse debate andar, né? Porque uma proposta precisaria ser aprovada para garantir a continuidade do Fundeb, né? Politicamente, como o senhor imagina a importância desse debate acontecer paralelamente? Eu vejo que, Renata de Paula, a discussão política ela é muito menor, né? A meu ver, ela é muito insignificante. A discussão aí é social, né? É educacional. Um parlamentar que aqui está em Brasília, que não tiver prioridade pela educação, ele não pode estar aqui, né? Peça renúncia, volte a ser vereador, volte a ser o que quiser, mas discussão política disso? Qual o motivo para politicamente discutirmos algo que vai aumentar de 12 para 36 milhões? Tem outros aspectos, né, senador? Alguns analistas na área da educação falam que é possível aprimorar os mecanismos de distribuição de recursos do Fundeb, né? Eles acham que o caráter redistributivo dele pode ser melhorado numa nova proposta. É uma proposta do Todos pela Educação. E o projeto não prevê nenhuma mudança nesse sentido, né? Não sei se o senhor imagina remeter para a regulamentação posterior, mas o que o senhor imagina? Por exemplo, municípios que recebem recursos, porque são municípios pobres, né? Municípios de estados pobres, mas municípios ricos, acabam recebendo recursos. E municípios que são pobres e estados ricos não recebem a complementação. Né? Então, assim, o caráter redistributivo, o senhor imagina que ele vai ser remetido a uma legislação complementar ou o senhor acha que é possível incluir isso na Constituição também? Renata, fosse você senadora, você concorda que você poderia apresentar emendas aí? Você poderia apresentar aí sugestões para melhorar essa minha PEC? A ideia é trazer para o debate. Trago para o debate. Quem tiver boa ideia, eu aceito, eu acato. Agora, me permita, quando você fala de analista econômico, eu tenho pavor. Ah, não, esses foram de educação mesmo. Eu vou chegar lá. Primeiro eu falei do econômico. Todo analista econômico, quando ele emite uma opinião, eu faço exatamente o contrário dele. E dá certo. Todo economista, quando ele fala, inflação, economia, eu falo, vai acontecer o contrário. Agora eu vou chegar ao analista educacional. Esse é o mesmo. Tudo o que ele pensa, eu penso o contrário dele. Curto e grosso. Não estou nem um pouco preocupado com a opinião dele. Dos analistas econômicos? Não, nenhuma preocupação tem. Minha preocupação é a opinião da nação brasileira e dos parlamentares aqui. Analista educacional, o que ele falar, eu faço o contrário. Tá certo. Dá certo na vida, sabia? Inclusive como jornalista. Você que é boa jornalista, preste atenção em outros. O que eles fizerem no ar, você faça o contrário que você vai dar certo. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.